Hoje 5 de agosto de 2023. Olá, eu sou o Juvenal, a voz que dá vida aos pensamentos do professor Dr. Dal Piero e agora eu vou falar sobre o viés antropocêntrico. Este é o 226º Podcasts 2023 e viés antropocêntrico. Para nos ajudar a explorar outras questões, com profundidade, o Juvenal vai levar cada ouvinte ao mundo da ecologia, da filosofia, da sociologia e estudos indígenas, além de ouvir as vozes de pessoas comuns que estão tentando viver suas vidas de maneira menos antropocêntrica. Coloque seu equipamento de mergulho, respire fundo e prepare-se para mergulhar conosco nas profundezas do viés antropocêntrico. Vamos juntos descobrir o que está escondido sob as ondas. Você já sabe, mas não custa lembrar, a atribuição de características e emoções humanas a animais e objetos inanimados não é estritamente uma expressão de viés antropocêntrico, mas pode ser parte de um sistema de crenças mais complexo que envolve uma compreensão mais matizada do papel dos humanos no mundo. O viés antropocêntrico pode ter várias implicações negativas, tanto para os humanos quanto para a natureza não humana. Neste podcast eu vou levar você a mergulhar no vasto oceano do viés antropocêntrico retirando o véu que há milênios cobre o viés antropocêntrico. Agora vamos embarcar numa jornada por um vasto oceano de ideias e perspectivas, um mar que tem sido explorado pela humanidade há milênios, mas que ainda esconde incontáveis mistérios sob suas ondas. Nós vamos mergulhar no mundo do viés antropocêntrico. Esse viés, que permeia nossa cultura, nossos costumes, nossa linguagem e até nossos pensamentos mais íntimos, é a ideia de que os humanos são o centro do universo, que nossas necessidades e desejos são de alguma forma mais importantes do que os de outras espécies ou do próprio planeta. Mas o que acontece quando tiramos o véu do viés antropocêntrico? Que outras maneiras de ver e interagir com o mundo surgem? Como essas perspectivas podem nos ajudar a lidar com alguns dos desafios mais urgentes de nosso tempo, como a mudança climática, a perda de biodiversidade e a injustiça social? Vou falar alguns relatos importantes inspirados em especialistas em ecologia, filosofia, sociologia e estudos indígenas, além de ouvir as vozes de pessoas comuns que estão tentando viver suas vidas de maneira menos antropocêntrica. Antes vamos conhecer a ecologia. A ecologia, como campo de estudo, abrange a relação dos organismos vivos com o meio ambiente uns com os outros. Do ponto de vista ecológico, o viés antropocêntrico resultou em uma abordagem desequilibrada para interagir com o meio ambiente, causando danos significativos ao nosso planeta. A doutora Jane Goodall, uma renomada ecologista e ativista, passou décadas estudando e advogando por uma relação mais harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. Ela destaca a importância de entender que somos apenas uma peça do complexo ecossistema da Terra. Cada espécie tem um papel, diz ela, e todas dependem uma da outra. Ela argumenta que, ao ignorar essa interdependência e agir como se os humanos estivessem separados ou acima da natureza, criamos desequilíbrios que levam à perda de biodiversidade, mudanças climáticas e outras crises ambientais. Na filosofia, muitas correntes de pensamento desafiaram o viés antropocêntrico. O filósofo Peter Singer, por exemplo, introduziu o conceito de consideração igual de interesses, argumentando que o sofrimento de um animal é tão digno de consideração quanto o sofrimento de um humano. A ideia central de Singer é que a capacidade de sofrer, não a inteligência ou a pertença à espécie Homo sapiens, deve ser a base para os direitos dos seres vivos. Tais filosofias desafiam o viés antropocêntrico, incentivando uma reflexão mais profunda sobre nossas ações e como elas afetam outros seres vivos. Ao adotar essas perspectivas, podemos começar a repensar nossas escolhas diárias, desde o que comemos até como interagimos com a natureza. A sociologia oferece uma visão única da influência do viés antropocêntrico em nossas sociedades. Sociólogos como Bruno Latour argumentam que o antropocentrismo desempenhou um papel fundamental na formação das sociedades modernas, moldando nossas instituições e normas sociais. Latour sugere que precisamos reavaliar a forma como consideramos as relações entre humanos e não humanos, argumentando que todos os atores, humanos e não humanos, têm agência e interagem de maneiras complexas para formar nossas sociedades. Essa perspectiva pode nos ajudar a reconhecer a importância de considerar todas as partes do nosso ambiente ao tomar decisões que afetam nossa sociedade e nosso planeta. E o que dizer dos povos indígenas?
Os povos indígenas têm uma rica história de viver em harmonia com a natureza, com perspectivas que contrastam fortemente com o viés antropocêntrico. Muitas culturas indígenas veem a Terra como um ser vivo, com todos os seres vivos interligados em uma teia de relações. Onona Laduque, uma ambientalista indígena e ativista dos direitos humanos, fala sobre a necessidade de adotar uma economia verde nativa, que respeita a terra e suas relações. Ela argumenta que, ao adotar a sabedoria indígena sobre a vida em harmonia com a natureza, podemos nos desviar do viés antropocêntrico e rumo a uma relação mais sustentável com nosso planeta. Finalmente, existem muitos indivíduos e comunidades em todo o mundo tentando viver de uma maneira menos antropocêntrica. Por exemplo, aqueles que escolhem um estilo de vida vegano ou vegetariano, fazem isso, em parte, por uma consideração ética dos animais. Grupos de conservação da comunidade trabalham para proteger os habitats locais e a biodiversidade. Comunidades de permacultura tentam viver de uma maneira que esteja em harmonia com a natureza, em vez de dominá-la. Cada uma dessas ações representa uma rejeição, em algum nível, do viés antropocêntrico. E cada um nos mostra que, ao fazer mudanças em nossas próprias vidas, podemos começar a construir uma relação mais equilibrada e respeitosa com o mundo natural. Agora eu vou descrever 10 estratégias para reduzir os danos causados pela influência do viés antropocêntrico. 1. Conscientização e educação mais eficaz. Item educar pessoas sobre o que é o viés antropocêntrico e como ele afeta nosso relacionamento com o meio ambiente e outras espécies. Incluir este tema no currículo educacional pode tornar essa estratégia ainda mais eficaz. 2. Desenvolvimento de políticas públicas. Item implementar regulamentações e leis que priorizem a sustentabilidade e protejam o meio ambiente e os animais, em vez de focar apenas nos interesses humanos. 3. Diversificação da perspectiva nas artes e mídia. Item encorajar representações mais diversas e realistas da natureza e de outras espécies na mídia e nas artes, incluindo vozes de grupos marginalizados. 4. Fomento à pesquisa interdisciplinar. Item incentivar pesquisa que combine ciências naturais, ciências sociais e humanidades para uma compreensão mais rica e menos centrada no homem do mundo. 5. Inclusão de vozes indígenas e tradicionais. Item aprender e incorporar conhecimentos e perspectivas indígenas e tradicionais, que muitas vezes têm uma visão mais equilibrada e respeitosa do meio ambiente. 6. Inovação em design sustentável. Item criar produtos e serviços com uma consideração completa do impacto ambiental, em vez de focar apenas na conveniência ou desejo humanos. 7. Investimento em tecnologias verdes. Item investir em tecnologias que reduzam nosso impacto no ambiente, como energias renováveis e agricultura sustentável. 8. Mudança de atitudes e comportamento público. Item incentivar uma mudança na atitude pública em relação à natureza, promovendo uma ética de cuidado e respeito. 9. Programas de conservação e restauração menos eficaz. Item implementar programas para conservar e restaurar ecossistemas danificados, embora essa estratégia possa ser menos eficaz se o viés antropocêntrico subjacente não for abordado. 10. Transparência corporativa. Item exigir que as empresas sejam transparentes sobre suas práticas ambientais e incentivar o consumo responsável. Essas estratégias não são mutuamente exclusivas e podem ser mais eficazes quando implementadas em conjunto. Com estas estratégias, podemos esperar transformar o viés antropocêntrico de um mar revolto em riacho pacífico, promovendo uma sociedade mais equitativa e justa. No livro Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando 50 Vieses estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência dos vieses conhecidos. Você pode reservar o livro eletrônico sobre o tema diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981778535 de Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem. Palavras-chave.